Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui e hoje nós vamos tratar de um assunto dando sequência ainda a todo aquele princípio básico das interações gênicas e vamos aqui tentar vincular essa herança, o que nós herdamos, tá? E fazer aqui uma associação entre herança e sexo. Veja que na nossa aula anterior a gente falou da determinação do sexo, vimos aquele sistema, o XY, o X0, o ZW, e correlacionamos a formação do sexo do indivíduo vinculado a estes cromossomos. E aqui, gente, nós vamos tentar também compreender os efeitos que essas interações, essas permutas, essas combinações gênicas, tá? Elas podem influenciar na herança de determinadas características, tá? Fruto desta combinação, que está intimamente ligada aos cromossomos sexuais. Então vejam que até mesmo algumas doenças, podemos dizer assim, ou algumas características evidentes, boas, estão vinculadas também aos cromossomos sexuais. E é esta a proposta que o autor nos traz aqui. Então vejamos. Herança de genes localizados em cromossomos sexuais. Nós temos espécies com sistema XY, que no caso é a nossa, dos mamíferos, onde nós vimos que esses cromossomos XY, mesmo aqui evidenciando os cromossomos masculinos, mas de uma forma geral, sistemas XY, nós vimos que são dois cromossomos totalmente diferentes. Um é X, o outro é Y. Aí, pela própria origem, já se sabe pela denominação através das nossas letras, do nosso alfabeto. Então, gente, ele diz o seguinte, que o cromossomo Y, ele apresenta pouca quantidade de genes. Digamos que ele seja um cromossomo deficitário quando comparado ao X, que é o seu parceiro responsável, digamos assim, pelas combinações e responsável por determinadas características, por que não dizer inclusive do sexo. É um sistema. Então o cromossomo Y apresenta baixa quantidade em termos de números de genes construindo este cromossomo. Ao contrário, o X apresenta uma grande quantidade de genes que estão envolvidos tanto nas diversas características formadas, como também do próprio sexo do indivíduo. Outro sistema, como por exemplo o ZW, tá? O Z ele apresenta grandes quantidades de genes construindo esses cromossomos, e o W ao contrário. Vamos gravar esta informação para a gente compreender, tá? Por exemplo, aqui, suponhamos que indivíduos que não apresentem o cromossomo X ou o cromossomo Z, o que vai acontecer? O cromossomo X, ele é formado por um grande número de genes, e o Z também por um grande número de genes. Então, se o indivíduo, por exemplo, não apresenta o cromossomo X e nem o Z, ele não vai viver, porque lá estão envolvidos uma grande quantidade de genes, inclusive até na formação do próprio indivíduo. Tá? Ao contrário, por exemplo, indivíduos que também não apresentam o cromossomo Y e o cromossomo W, ambos apresentando baixa quantidade de número genético, é permitido inclusive a esse indivíduo até sobreviver, mesmo com baixas. Por quê? Porque eles apresentam proporcionalmente, gente, poucos genes envolvidos nesta herança, tá? É mais ou menos por aí. O número de genes está intimamente relacionado aos efeitos, vamos aqui generalizar, sejam características ou seja mesmo até o próprio sexo do indivíduo. Pois bem, X e Y, gente, eles são muito diferentes. Por própria simbologia aqui, X e Y, eles são muito diferentes, tá? Eles apresentam mesmo sendo diferente, mas eles ainda apresentam pouca homologia. Significa dizer o quê? Que mesmo eles sendo pouco homólogo ou muito diferente, mas existe homologia.
Por exemplo, um gene A, ele pode apresentar o seu homólogo lá no oposto ou não. Então, é esta correspondência que eu quero que vocês entendam, que eles, mesmo sendo diferentes, eles apresentam pouquinha homologia. Ô, gente, se essa homologia é pouca, significa dizer que vai permitir pouca combinação genética. Então, as chances, vamos aqui agora ser prático, as chances de se herdar, tá? Se eu tenho um problema genético no cromossomo X e a minha esposa tem esse mesmo problema lá no homólogo X, então a chance, mesmo sendo pouco, digamos assim, possível de combinação pelo número genético, mas se isso efetivamente acontecer, ela vai se manifestar, tá? É mais ou menos por aí. Então, se eles são muito diferentes, mas apresentam pouca região homóloga, onde considera-se que há pouca recombinação ou combinação ou permuta gênica, tá? Isso vai ter uma implicação tanto na herança de características, não vamos aqui ser retrógrado dizer que são características ruins, mas pode ter características boas envolvidas nisso. Mas é desta característica genética que nós estamos nos referindo, sendo pouca combinação. E isso vai ter uma implicação no surgimento ou não, tá? No aparecimento ou no herdar ou não herdar, ou até mesmo no próprio sexo do indivíduo. Guardem isso. Eu citei aqui, reforçando essa teoria, que diz o seguinte: um gene A, ele apresenta os seus alelos, azão e azim, correto? Localizado no cromossomo X na região não homóloga ao Y. Suponhamos que isso possa acontecer. Um gene A, ele apresenta os seus alelos, azão e azim, numa região não homóloga. Por exemplo, se eu tenho aqui esse cromossomo, aqui é o X, esse daqui é o Y. Nessa região, daqui para cá, que são homólogas, mas o azão e o azim estão nessa região não homóloga ao Y. Tá? É mais ou menos por aí. A mulher, por ela ser XX, ela é homogamética. Então já existe uma homologia, tá, genética dos seus alelos na mulher, porque ela é XX. Então ela vai apresentar 3 categorias de genótipo. O X azão, o X azão, X azim e o X azim, X azim. Enquanto que o homem, como ele é M, digamos assim, gamético, ou heterogamético, ou hemizigótico, ele apresenta só um X. Então ele só vai apresentar, gente, o alelo azão e o alelo azim. Ele não é homólogo, ele não vai apresentar o azão, azão, ele não vai apresentar o azim, azim, e nem tampouco o azão, azim. Ou ele vai ter, porque ele só apresenta, o homem ele só apresenta, se ele é XY, ele só apresenta 50% do correspondente da mulher, que é XX. Então, na sequência de construção daquele DNA, daquele cromossomo, os genes nos seus homólogos, ou ele vai ser azão ou azim. Diferentemente da mulher, repito, que ela vai apresentar os três genótipos: azão, 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 azim e azim, azim. Então, gente, ó, no cromossomos sexuais X e Z, vamos gravar aqui, ó, X e Z, que eles apresentam alta concentração genética, localizados no cromossomo X ou Z, que não tem alelo correspondente no cromossomo X, Y ou W, segue o que se denomina herança ligada ao cromossomo sexual. Ora, se eu tenho X e Z com altas concentrações gênicas, tá? Localizada no cromossomo X ou Z, que não tem alelo no cromossomo YW, tá? YW. Então, se não tem homologia, gente, nós vamos entender que esta herança está intimamente ligada ao sexo, tá? Se for fêmea, pegou e combinou XX, vindo X do pai e X da mãe. Se for macho, o pai vai liberar o Y para cruzar, para combinar com o X da mãe. Mais ou menos por aí.
Resumindo, gente, diz o seguinte, que o padrão de herança ligado ao sexo, ao cromossomo X, perdão, o padrão de herança ligado ao cromossomo X caracteriza-se pelo fato de os filhos masculinos herdarem genes, tá? Do cromossomo X de sua mãe, enquanto as filhas, elas herdam o X de herança vindo do pai e o X da mãe, tá? E os pais, tá? Por sua vez, transmitem genes localizados em seu cromossomo X apenas para as filhas. É aquele cruzamento que todo mundo já sabe fazer, não precisa. Eu quero apenas que vocês liguem essa questão da herança ao sexo vinculado a este cromossomo X, onde a mulher ela é homogamética e o homem ele é heterogamético, ele só apresenta a metade, tá bom? Então, gente, para simplificar, ou para ficar melhor entendido, vamos citar aqui 2 exemplos de doenças, tá? Ligadas a estes cromossomos sexuais, especialmente ao cromossomo sexuais, ao cromossomo X, do sistema nosso, por exemplo, do ser humano. É a questão da hemofilia, tá? Que doença é essa? Então, a hemofilia, gente, é uma incapacidade de o indivíduo coagular o sangue. Nós sabemos que esta hemofilia, ela pode, inclusive, o indivíduo pode morrer se ele tiver um trauma, um corte e atingir uma artéria calibrosa, porque ele é impossibilitado de coagular por falta, tá, deste fator 8 da coagulação. Então, existe um gene vinculado, tá, às células gaméticas, que eles são responsáveis pela síntese desta proteína que produz, que incentiva, vamos dizer assim, a fabricação deste fator 8 lá daquela cadeia da hemostasia, né? Da coagulação do sangue. Então, se você é deficitário, ou se você porta geneticamente lá no cromossomo aquele gene responsável por esta síntese do fator 8, ótimo, senão você vai apresentar. Então vamos ver aqui a ligação de algumas características herdadas, vinculadas aos cromossomos sexuais. No caso da hemofilia, neste exemplo bem aqui, na geração parental, se eu pego um homem, tá? XHzão, XHzinho, cruzado com uma mulher, perdão, aqui é uma mulher, cruzado ou em cruzamento com um homem XY, e o homem é normal. Nós sabemos, gente, que a hemofilia, o gene H, o Hzão dominante, ele determina a normalidade para esta doença. Enquanto que o seu homólogo recessivo, o Hzinho, significa que aquele fator 8, ele não é, digamos, fabricado, sintetizado, portanto o indivíduo fica com esta impossibilidade de coagulação. Então, se você pega um homem na geração parental, tá, normal, uma mulher normal portadora, olha, ela é XHzão, XHzinho, o Hzão dominando o Hzinho determina a normalidade para a hemofilia. Porém, ela é portadora do gene, tá, que determina a não síntese daquele fator, o impossibilita que aquele fator atue como dando a sequência da coagulação. E o homem normal. Então vamos tirar os gametas. Então nós temos o XHzão e o XHzinho. Aqui o XHzão e o Y. Quando a gente cruza lá no quadro de Punnett, todo mundo sabe fazer isso, tá? Então nós temos, ó, o XHzão e o XHzinho, e aqui o XHzão e o Y, cruzando, ó. Então esta mulher aqui vai ser normal, este homem aqui vai ser normal, esta mulher aqui vai ser normal portadora e este homem aqui vai ser hemofílico.
Então, se eu pego uma mulher normal portadora e cruzo com um homem normal para hemofilia, nós vamos ter um quarto, tá certo? Ou seja, um indivíduo do sexo masculino hemofílico, tá? Vamos ter um homem normal, quer dizer, as possibilidades de um quarto dele ser totalmente normal, uma mulher totalmente normal, um quarto de ser hemofílico, um quarto de um homem ser normal e um quarto de uma mulher ser normal portadora. Da mesma forma, se a gente pega outro exemplo para a hemofilia, se a gente pega esse outro exemplo aqui, do daltonismo, se eu tenho duas situações, daltonismo também é outra doença vinculada, gente, ou herdada através dos cromossomos sexuais. E ela é determinada também por um alelo recessivo. Aqui os autores cognominaram o Dzão como sendo o gene dominante e o Dzin como sendo o gene portador ou o gene recessivo que caracteriza o daltonismo, que é uma doença, uma impossibilidade de você diagnosticar cores, especialmente o verde e o vermelho. Então, estes indivíduos portadores deste alelo, tá? Em duplicidade, ou no homem apenas no cromossomo X, está vinculado ao cromossomo X, eles portam o daltonismo. Vamos ver essas duas situações. Por exemplo, nessa primeira, uma mulher normal, portadora, cruzado com um homem normal. Então, gente, da mesma forma, se eu pego, X, Dzão, X, Dzão, Y, X, Dzin, X, Dzão e o X, Dzin, Y. Então, veja que nós vamos ter, uma mulher normal, totalmente, ou uma mulher normal portadora, um homem normal e um homem daltônico, correto? Neste segundo situação, se você pega uma mulher daltônica, tá? Portadora, ela é normal portadora, com um homem daltônico, então se você, olha, aqui nós estamos cruzando uma mulher da mesma forma, normal portadora, com um homem normal. E aqui uma mulher normal portadora com um homem daltônico. Então nós vamos ter XDzão, XDzin, XDzão Y, XDzin, XDzin, XDzin Y. Então, como Dzão, Dzin, Dzão Y, Dzin, Dzin e Dzin Y. Então, gente, nós vamos encontrar o quê? Uma mulher normal portadora, tá? Uma mulher normal portadora, uma mulher daltônica, por quê? Porque ela veio em duplicidade e o Dzin é o alelo recessivo que caracteriza o daltonismo, um homem normal e um homem daltônico. Onde é que a gente quer chegar com isso, gente? É que entre herança, você herdar, tem muitas características que estão vinculadas aos cromossomos sexuais, que foi o que nós vimos aqui. E isto só é possível, isto só acontece porque esses cromossomos diferenciados no homem e na mulher, mesmo sendo em proporções diminutas, mas oferta a possibilidade de se herdar, tá certo, doenças ligadas ao sexo, ao cromossomo X. Haja vista que a mulher é XX e o homem é XY, mesmo nesta pequena homologia que vai acontecer normalmente na extremidade do cromossomo, lá, talvez na próxima aula a gente estiver vendo as posições cis e trans, onde nós vamos distinguir
as posições, tá? Onde vai haver essas permutas, vai ficar melhor compreensível. Mas guardem essas informações, revejam, releiam, estudem e me resolvam, tá? Na página do livro, do nosso livro, na página 139 a 143, procure lá naquelas questões de biologia no vestibular, rever as questões que estão direcionadas a este assunto, resolvam, mande para mim que nós vamos discutir na nossa chamada de vídeo. Um abraço, muito obrigado e fiquem com Deus.